Avante que está aqui junto conosco, acompanhando esse congresso maravilhoso que é o Braskem 2023. Eu agora estou com uma nutricionista muito especial, que é a Flávia Fonseca, e que eu tive, assim, o prazer de desfrutar de uma apresentação dela, da Denise, que é outra nutricionista, assim, maravilhosa. Então, eu fiquei muito orgulhosa das minhas colegas e queria aproveitar esse espaço para contar um pouquinho para vocês como que foi essa mesa. Então, a gente estava tratando de um cenário de atenção domiciliar e uma das coisas que a Flávia apresentou na aula dela e que eu achei muito interessante, porque conversa com os nossos desafios da prática, foi relacionar qual é o custo que a gente tem para se alimentar e qual é o custo de uma dieta integral, seja ela qual for, mas partindo do pressuposto que ela é industrializada. Então, queria pedir, Flavinha, assim, o que você pensou para fazer isso? Qual foi o resultado, né, que você achou com esse exercício? E se você acha que isso é uma coisa importante na tomada de decisão. Não, perfeita. Obrigada, Vicky. Na verdade, assim, o exercício ele passou a partir do momento que a gente pensa que a intervenção é um conjunto de ações. Então, dentro da intervenção nutricional, a gente precisa viabilizar uma prescrição. E aí a gente sempre tem, né, a fala de que dieta é caro, e a gente tem todo esse valor, né, do que é custo, do que é investimento. Para mim é muito claro. A gente investe em saúde, eu já visto todos os benefícios que a gente tem da intervenção nutricional, independente do modelo que a gente esteja falando. Então, na verdade, qual foi o exercício e a brincadeira que eu fiz, e que, na verdade, é uma brincadeira que a gente precisa sempre atualizar, que é entender, se eu não faço terapia nutricional, vou dar um exemplo meu, se eu vou consumir uma refeição, quanto que eu gasto com isso? Né? Talvez a gente precise olhar um pouco mais a nossa conta de mercado. Então, eu fiz uma analogia que hoje, eu moro no Rio, moro em Botafogo, uma média de refeição está em torno de R$ 50. E aí eu quis imaginar, se a gente for prescrever uma dieta industrializada, se a gente for imaginar uma oferta de 1.800 calorias com uma média de 70 e poucos gramas de proteína, com o volume dessa dieta, o que isso caberia em termos de valor? É um valor menor. E aí a gente tem dois pontos que são importantes. A gente está comparando uma refeição, né, do almoço, comendo por boca, e a gente está comparando um volume muito grande de uma refeição durante o dia. E aí a conta simples que eu fiz foi, divide esse valor que da dieta inteira é mais barato, divide por 6, que são as 6 etapas de dieta. A gente tem um custo, na verdade, um valor 7 vezes a menos quando a gente compara com o alimento. Então, eu acho que isso a gente precisa refletir. É óbvio que talvez não dê para fazer isso para todo mundo, a depender da situação, mas eu acho que cabe a nós, profissionais, prescritores, e aí não falo nem só do nutricionista, mas o meu lugar de fala é de nutricionista, a gente precisa valorizar isso. Eu acho que a gente precisa primeiro acreditar nesse potencial da prescrição, e o fato de, em alguma situação, o paciente ele não puder adquirir, é o nosso princípio ético orientar. A gente precisa orientar, porque se a gente acredita nesse processo, é o caminho de tudo. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada, porque só essa parte da tua aula já teria valido, mas você ainda trouxe outros aspectos importantes, né? Então, você falou também de que o uso da suplementação oral para os pacientes que têm indicação, então saindo agora de um cenário de sonda enteral, né? Ele é uma ferramenta importante, né? Desde que você siga critérios estabelecidos, as diretrizes que você mostrou, inclusive uma coisa que você fez que eu achei muito legal foi de falar, eu vou valorizar a ciência do Brasil, né? Então você mostrou diretrizes do nosso país. Mas a gente vê, toda vez que saem dados mostrando o uso da suplementação oral, a gente vê que ainda muitos pacientes não recebem, assim. O que você acha que é atribuído a isso? Assim, é a nossa formação? A gente precisa acreditar mais? É o dia a dia que nos atropela, porque a gente sabe que a rotina não é fácil? Assim, o que acontece e como é que a gente muda isso? Eu acho, Vicky, que a gente precisa entender a sistematização de um processo. Todo cuidado nutricional ele precisa ser muito bem direcionado, tem que ser organizado, esse é o primeiro ponto. Se a gente não tem organização, a gente não consegue chegar na ponta, no final da alta. E aí sempre fica, o paciente já vai embora, então ele já vai. Mas quem que recebe? A gente quebra a jornada do paciente. E eu sou nutricionista, tenho muito orgulho de ser nutricionista, isso é a minha fala de todos os congressos, onde eu vou, quando eu morrer e nascer, eu vou ser nutricionista outra vez, e eu estou muito confortável para pontuar isso. Eu acho que falta o profissional acreditar um pouco no que ele lê, no que ele estuda e no que ele divulga. Isso tem que passar para a ação prática. A gente precisa oportunizar isso e a gente precisa insistir. Em algum momento, essa valorização e essa prescrição vai ser melhor entendida, seja
paciente, seja pela fonte pagadora. Só que a gente precisa ter dado, a gente precisa acreditar e mostrar dado. E fazer ciência, e mais uma vez, valorizar os nossos dados, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Flavinha. Parabéns pelo teu trabalho e que você continue nos inspirando muito por aí pelos próximos anos de terapia nutricional. Obrigada.